Todos os touros são grandes, fortes e imponentes. Você com certeza pensaria duas vezes antes de encarar um deles. Mas existem touros que vão além do comum. São verdadeiros colossos, com uma força e tamanho que parecem saídos de um filme. Criaturas tão impressionantes que desafiam os limites da natureza. Prepare-se para conhecer os 20 maiores touros do mundo. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Número 1. Batard. Após toda essa jornada por touros impressionantes, finalmente chegamos ao maior e, sem dúvida, ao melhor de todos, que guardamos para o final. Para todos vocês, sortudos espectadores que têm uma paixão especial por tudo relacionado ao gado e à resistência animal, apresentamos o Batard. Este é um touro imensamente grande, o maior e mais pesado de todo o mundo. Batard é um Rouge de Prey, como já vimos anteriormente, e pesa impressionantes 4.299 libras, ou cerca de 1.950 quilos. E a grande pergunta: o que estão alimentando esse gigante? Sério, é algo digno de curiosidade. Batard é extremamente famoso na França, sendo bem conhecido entre os agricultores locais. Sua grande aparição aconteceu em 2016, no Salão Internacional de Agricultura de Paris, onde ele se consagrou como o maior touro da área. Naquela época, Batard tinha apenas 5 anos e meio e causou uma enorme impressão em todos que o viram, devido ao tamanho descomunal de seu corpo. Este não é um animal que você queira irritar de forma alguma. Com seu tamanho colossal, ele tem o poder de atropelar qualquer um que ouse desafiá-lo. Então, vamos torcer para que ele continue sendo amigável e calmo. Batard não é apenas grande em tamanho. Ele é também famoso por rumores que circulam sobre suas qualidades como touro reprodutor. Número 2. Murra. O Murra é uma raça de búfalo d'água com um nome científico bastante curioso: Búbalus bubalis. A origem do nome pode não ser tão famosa quanto a sua fama mundial, mas uma coisa é certa: este búfalo é altamente valorizado pela sua produção de leite excepcional. E a razão para sua popularidade? Seus impressionantes chifres, que são uma das suas marcas registradas, além de sua impressionante capacidade de produção leiteira. Este é, na verdade, o animal que detém o recorde mundial de maior rendimento de leite, com um búfalo Murra conseguindo produzir 58,06 libras de leite em uma única ordenha, registrada em uma fazenda leiteira localizada em Punjab, na Índia. A raça é predominantemente criada para a produção de leite em muitas partes do mundo, especialmente na Ásia, mas no Brasil, os Murra também são criados para a produção de carne, devido à sua resistência e adaptabilidade a diferentes tipos de clima e pastagens. Fisicamente, esses búfalos se destacam por sua pelagem negra intensa, frequentemente marcada por manchas brancas na face e nas pernas. Um dos aspectos mais marcantes do Murra é o pescoço, que é espesso e massivo, uma característica que é notavelmente diferente da versão feminina da raça, cuja estrutura de pescoço é fina e longa. Embora o Murra não seja uma das raças mais pesadas que encontramos em nosso estudo, sua robustez e capacidade de produção de leite são inegáveis. Os machos dessa raça geralmente pesam cerca de 550 quilos, aproximadamente 1.210 libras, enquanto as fêmeas têm um peso ligeiramente menor, em torno de 450 quilos, cerca de 990 libras. Apesar de não serem os maiores ou mais musculosos em termos de peso e massa, é justamente a sua incrível capacidade de produzir leite de alta qualidade que os torna uma escolha popular para a produção leiteira ao redor do mundo. Número 3. Normando. O gado normando tem uma história fascinante que remonta aos séculos 9 e 10, quando foi trazido para a Normandia, no norte da França, pelos invasores vikings. Ao longo dos 1000 anos seguintes, esse gado viking original foi cuidadosamente selecionado e cruzado com outras raças, evoluindo até se tornar o que conhecemos hoje como o normando. A versão atual dessa raça pode ser rastreada até cerca de 1883 e, durante muitos anos, continuou a ser uma raça extremamente popular até o século XX. Entretanto, a história do normando passou por um grande obstáculo durante a Segunda Guerra Mundial. Quando os aliados invadiram a Normandia, a população local de gado foi quase completamente dizimada devido à destruição causada pelo conflito.
Felizmente, essa raça não desapareceu completamente e, após os eventos da guerra, foi cuidadosamente restaurada. Hoje, o gado normando é uma raça saudável e robusta, com uma população de cerca de 3 milhões de animais na França, símbolo da resiliência dessa espécie. O normando é amplamente reconhecido por sua versatilidade e por ser uma excelente opção tanto para a produção de leite quanto de carne. O leite dessas vacas é especialmente valorizado na produção de queijos, um produto fundamental na gastronomia francesa, o que certamente faz com que esse leite tenha um sabor incomparável. Em várias partes do mundo, como nos Estados Unidos, a carne do normando também é altamente apreciada, especialmente pela sua qualidade de carcaça, tornando-o uma escolha popular para criadores de gado de corte. Embora seja uma raça de porte médio, os touros normandos são animais imponentes, com grande porte e uma circunferência substancial. O peso dos touros pode variar entre 900 e 1.100 quilos, enquanto as fêmeas, ligeiramente menores, pesam entre 546 e 680 quilos, cerca de 1.200 a 1.600 quilos, 15.000 libras, o que demonstra a força e a robustez desses animais. Número 4. Pinzgauer. Com um nome tão imponente e chamativo, já podemos esperar algo realmente fascinante dessa raça de touro, certo? O Pinzgauer, originário da Áustria, tem raízes históricas profundas que remontam até os tempos dos celtas, por volta de 800 a.C., quando a região estava sob sua influência. Isso, pelo menos, dá um toque de ancestralidade e tradição a essa raça. E se você está se perguntando o que torna esses bovinos tão especiais, a resposta é simples: a carne. Não é exatamente uma grande revelação, mas, sim, é o que esses touros fazem de melhor. Os touros da raça Pinzgauer são imponentes e bem corpulentos, podendo facilmente atingir pesos impressionantes de 900 quilos ou até mais, enquanto as fêmeas são mais delicadas, mas ainda assim robustas, pesando entre 450 e 725 quilos. O que realmente os distingue de outras raças é a força e resistência de seus cascos. Os cascos do Pinzgauer são particularmente fortes e duráveis, permitindo que eles percorram grandes distâncias com facilidade, o que é essencial nas regiões montanhosas onde foram originalmente criados. Além disso, o Pinzgauer apresenta uma pelagem marrom avermelhada que é muito mais do que apenas uma característica estética. Essa cor oferece proteção contra o frio intenso das montanhas, o calor extremo e até mesmo contra a radiação UV, tornando essa raça especialmente adaptada aos climas mais desafiadores. Portanto, esses bovinos têm uma resistência impressionante, capazes de sobreviver e prosperar mesmo nas condições climáticas mais severas que as montanhas austríacas podem oferecer. Número 5. Angus alemão. Você consegue adivinhar como essa interessante raça surgiu? Pode ser desafiador, mas estou certo de que você consegue descobrir. Vamos lá, tente! Isso mesmo, astutos leitores. O Angus alemão é o resultado do cruzamento entre o gado nativo da Alemanha e o famoso Aberdeen Angus da Escócia. Não exatamente um grande mistério, né? Agora, o que podemos esperar dessa raça robusta de touro? Ele voa? Faz piruetas de dança? Bem, na verdade não. Embora tenha algumas habilidades notáveis, ele não vai te surpreender com habilidades aéreas ou de dança. O Angus alemão, na verdade, segue a linha tradicional de outros touros dessa lista. Ele é criado principalmente para fins de produção de carne, uma vez que é um gado de corte muito valorizado por sua robustez e qualidade de carne. Nada muito chocante até aqui, certo? A lógica por trás do cruzamento entre a vaca alemã e o Angus é simples e eficaz. Cria-se um animal maior, mais forte, com maior capacidade de crescimento e, no final das contas, com uma carne mais marmorizada e suculenta. E, convenhamos, o que mais poderíamos desejar ao procurar um bom gado de corte? Mais carne, mais sabor, mais rendimento. E o Angus alemão entrega tudo isso e mais um pouco, tornando-se uma escolha popular entre criadores que buscam maximizar sua produção de carne de alta qualidade. Número 6. Charolais. Presente na França desde o século XVI e provavelmente já estabelecido no país desde 878 d.C., o charolais tem uma história longa e rica, desempenhando papéis cruciais na vida rural francesa.
Como muitas outras raças de gado europeias, os primeiros charolês eram usados para uma variedade de tarefas essenciais, como tração, fornecimento de leite e produção de carne. Originalmente conhecidos pela sua pelagem branca, hoje em dia existem exemplares dessa raça que também apresentam colorações preta ou vermelha como resultado de cruzamentos seletivos. Considerado um touro de grande porte, o charolês se destaca por um corpo profundo e largo, com uma cabeça curta e robusta e uma musculatura impressionante nas costas e coxas, evidenciando sua força e resistência. A pelagem branca continua sendo a característica predominante, com focinho rosado e cascos de tonalidade clara, mas a diversidade de cores tem ganhado força ao longo do tempo. Quando o assunto é produção de carne, o charolês ocupa um lugar de destaque no mercado internacional, sendo considerado uma das melhores raças para carne devido à sua excelente qualidade. São conhecidos pela carne de alto rendimento, com uma alta porcentagem de carne magra e uma incrível combinação de características como cor, marmoreio e uma profundidade de gordura que agrada aos criadores e consumidores. No entanto, é importante lembrar que, por trás dessa aparência imponente, o charolês não leva uma vida apenas idílica nos campos. Por mais que você possa imaginar que ser um bovino da raça charolês seja um luxo, sempre há um especialista com prancheta, avaliando minuciosamente cada aspecto da carne, medindo níveis de pH e outros detalhes. E, se você olhar atentamente para um charolês, pode perceber que sua expressão séria tem um motivo. Esses animais estão sempre sendo observados e avaliados para garantir que atendam aos padrões exigidos pelo mercado. Número 7. Bazadais. Originário da pitoresca cidade de Bazadais, localizada no sudoeste da França, esse impressionante bovino se espalhou por uma vasta área do país graças à sua notável adaptabilidade. O Bazadais é uma raça que se destaca por sua versatilidade e resistência, sendo capaz de viver em ambientes bastante diversos, desde planícies úmidas até regiões montanhosas e frias. Esses animais robustos não se intimidam com a altitude e podem passar temporadas inteiras em pastagens situadas a impressionantes 2.200 metros de altura. Além disso, são surpreendentemente resistentes a extremos climáticos, comportando-se como se não se importassem se o clima estiver escaldante ou congelante. Um detalhe curioso é que eles também vêm com um tipo de sistema anti-carrapatos natural, o que os torna ainda mais fáceis de manter. Historicamente, o Bazadais era utilizado como um animal de tração, conhecido por sua força e resiliência, desempenhando funções essenciais no trabalho rural. No entanto, com o passar do tempo e a crescente demanda por carne de qualidade, essa raça foi redirecionada para a produção de carne. Hoje, o Bazadais é valorizado por fornecer cortes de carne considerados de baixo teor de gordura, mas com excelente marmoreio e um sabor marcante que agrada aos paladares mais exigentes. Número 8. Limousin. O Limousin é uma raça antiga de gado e perfeita para o fazendeiro mais preguiçoso ou, como preferimos dizer, para o fazendeiro que valoriza a eficiência natural. Existe até a possibilidade de que o Limousin seja o parente mais próximo do gado representado nas famosas pinturas rupestres de Lascaux, que datam de mais de 20 mil anos. Sim, você leu certo. Esses bois podem ter sido os modelos originais de arte rupestre. É uma raça com um pedigree histórico, não só pela idade, mas também pela impressionante resistência. Criados em condições bastante duras, os Limousins serviam como animais de tração, puxando arados e carroças como verdadeiras máquinas musculosas movidas a feno. E, claro, sempre foram valorizados pela carne. Firme, magra e bastante saborosa. Esses bovinos grandes e musculosos são notavelmente autossuficientes. Historicamente, os fazendeiros da região central da França simplesmente os deixavam pastar por conta própria, até mesmo durante os frios invernos europeus. Enquanto outras raças eram recolhidas para celeiros acolhedores e alimentadas com cuidado, o Limousin ficava ao ar livre enfrentando vento, geada e o ocasional temporal como se fosse um passeio no parque. E adivinha, eles se saíam muito bem. Não é surpresa que essa raça tenha se espalhado com sucesso pelo mundo inteiro, sendo hoje uma presença comum em países como Estados Unidos, Austrália e Brasil. Afinal, um boi que pode sobreviver praticamente sozinho e ainda render uma carne de qualidade é o sonho de qualquer pecuarista.
Então, qual o tamanho do touro Limousin? Em média, cerca de 1.000 quilos de pura massa viva. Mas o que realmente impressiona é sua estrutura corporal, com musculatura visivelmente definida, quase como se estivesse sempre posando para uma competição de fisiculturismo bovino. Se você visse um deles se aproximando lentamente, com aquela expressão serena e os músculos saltando sob a pele dourada, talvez pensasse 2 vezes antes de fazer piada com a palavra boi. Esses são, sem dúvida, touros gigantes, elegantes, resistentes e um verdadeiro legado da pré-história caminhando tranquilamente pelos campos modernos. Número 9. Maine. Esta é uma vaca que passou por alguns nomes diferentes ao longo do tempo, mas, no fim das contas, independentemente da etiqueta que tenha recebido, o fato permanece. Esta é uma bovina valorizada por sua docilidade e sua carne de alta qualidade. Ah, e os touros, claro, eles podem ser realmente gigantescos, pesando cerca de 1.100 quilos, o que definitivamente não é pouca coisa, especialmente se estiver vindo em sua direção. Esses gados vêm da região noroeste da França, mais especificamente das áreas ao redor do rio Maine, o que explica o nome original da raça, Maine Anjou. Hoje em dia, são oficialmente chamados de Rouge de Pré, que soa bem mais elegante e francês. Mas, se formos ainda mais longe no tempo, vamos descobrir que o gado da região já foi conhecido como Mansell. Essas vacas eram populares por um motivo bem prático: eram fáceis de engordar, fáceis de cuidar e, claro, fáceis de vender. Foi aí que um proprietário de terras francês, provavelmente do tipo que gosta de pensar fora da caixa, decidiu que essas qualidades poderiam ser ainda mais aprimoradas, de preferência gerando mais lucro no processo. E o que ele fez? Começou um entusiasmado programa de cruzamento, que certamente envolvia muitos campos verdes e muitos registros detalhados. A raça escolhida para misturar com o bom e velho Mansell foi a Durham, uma raça britânica conhecida por sua robustez e boa produção de carne. O resultado dessa união, por um tempo, as vacas híbridas foram chamadas de, prepare-se, Mansell Durham. Não exatamente o nome mais glamuroso do mundo, e talvez por isso ele tenha durado pouco. Afinal, isso não soa muito francês, não é? Então eles resolveram trocar o nome novamente e foi assim que nasceu o Rouge de Pré, que é o título oficial usado até hoje. Essa extravagância nominal não impediu que a raça se espalhasse mundo afora, conquistando o coração e o estômago de pecuaristas e consumidores em lugares como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido e, claro, a própria França. Afinal, quando se trata de um boi grande, dócil e que rende carne saborosa, não importa muito o nome que ele carrega, contanto que ele esteja no seu prato, não no seu quintal. Número 10. O Brayford. Novamente com os nomes híbridos. Parece que as vacas estavam combinando seus sobrenomes muito antes de celebridades começarem a criar nomes compostos esquisitos com seus cônjuges. O Brayford é um exemplo clássico disso, sendo a fusão do touro Hereford com a velha favorita Brahman. Agora eu vejo o que fizeram ali, isso é muito inteligente. O nome é praticamente uma mistura de branding e genética. Essa raça foi inicialmente desenvolvida por alguns entusiastas da criação na ensolarada Flórida, lá em 1947, quando a moda bovina era completamente diferente. Aparentemente, levou várias tentativas até que conseguissem acertar a fórmula perfeita para essa raça híbrida. As primeiras versões tinham problemas nos olhos ou nas patas e não se adaptavam muito bem ao clima úmido e quente da região. No final, no entanto, os criadores conseguiram aprimorar as características que eram úteis, como resistência ao calor, bom ganho de peso e temperamento adequado, e começaram a produzir bezerros que atendiam às suas exigências. Ah, que diversão genética! O Brayford é conhecido por sua pelagem vermelha, com cabeça, barriga e patas brancas, o que o torna bem fácil de identificar no pasto. Sua aparência robusta e resistente vem principalmente da ascendência Brahman, enquanto a sua coloração charmosa é cortesia da herança Hereford. Esses touros geralmente são criados para carne de alta qualidade, mas de vez em quando são selecionados para serem touros de rodeio, e isso, pelo menos por um tempo, dá a eles uma pequena chance de escapar do bloco de abate, ou pelo menos adiar esse destino. As vacas fêmeas da raça também merecem seu momento de glória. Elas são renomadas por serem excelentes mães e ótimas produtoras de leite,
capazes de gerar bezerros saudáveis enquanto mantêm uma produção estável por um período mais longo do que muitas outras raças. Além disso, seu temperamento calmo e sua facilidade de manejo fazem do Brayford uma escolha popular entre os pecuaristas que procuram produtividade sem abrir mão da docilidade. Ah, que maravilha para elas! Se alguém merece um descanso no campo, são essas supermães bovinas. Número 11. Montbéliard. Então, como estão indo nessa montanha russa de uma jornada pelos bois maiores do mundo? Está sendo divertido, não? Quem diria que existiriam tantos bois grandes? E aqui está outro para atiçar seus olhos apaixonados por gado. O Montbéliard, uma verdadeira joia da pecuária francesa. Sim, como você provavelmente adivinhou, é uma vaca francesa, mas com algumas peculiaridades bem interessantes. Curiosamente, as vacas francesas não dizem mu, pelo menos não da maneira como estamos acostumados a ouvir. Não, esses bovinos são criaturas muito mais refinadas e, ao invés do mu, eles cantarolam um delicado som gaulês. Sério, sem brincadeiras, é quase como se estivessem participando de uma ópera francesa a cada vez que fazem algum som. De qualquer forma, deixando os sons dos animais de lado, vamos dar uma olhada nas estatísticas desse grande boi. Até meados do século XIX, a raça era conhecida como alsaciana, mas depois passou por uma crise de identidade e adotou o nome de Montbéliard, um título bem mais sofisticado e que reflete a elegância dessa raça. Seja qual for o nome, essa vaca é responsável pela produção de um leite de altíssima qualidade, o que resulta nos famosos queijos Emmental e Gruyère da França. Afinal, ela merece uma medalha ou talvez uma fatia extra de queijo, não é? Embora seja mundialmente famosa pelo seu leite, e vale destacar que as vacas não produzem queijo por conta própria, há também um mercado no setor de carne. Os machos da raça, por vezes, acabam virando vitela com apenas 3 meses de idade, o que não permite que eles atinjam o tamanho completo de suas capacidades físicas. Outros conseguem chegar até a idade avançada de 14 a 15 meses antes de serem levados para o abate, mas, infelizmente, muito poucos desses animais chegam longe o suficiente para realmente descobrir o quão grandes poderiam se tornar. Isso já é o suficiente para azedar o humor, ou a menta, se quisermos ficar bem franceses sobre isso, já que a vaca Montbéliard tem suas raízes profundamente enraizadas na cultura gastronômica francesa. Número 12. South Devon. Originária de uma área de Devon conhecida como South Hams, não confunda com North Devon, que é uma região bem distinta. Eu sei que você não faria isso, mas essas duas regiões são tão diferentes quanto os pontos opostos de uma bússola, então vale a pena a lembrança. Essa raça tem pastado de alguma forma por pelo menos 400 anos e seu impacto na história do Reino Unido é notável. Esses bovinos estavam no Mayflower durante sua viagem para a América em 1620 e abasteceram a Marinha Real Britânica durante as Guerras Napoleônicas, desempenhando um papel fundamental nas forças militares da época. E, embora tenham sido encontrados no exterior por séculos, a raça só se expandiu pelo resto do Reino Unido no século XX, quando sua popularidade cresceu consideravelmente. Em geral, essa raça é quase exclusivamente criada para a produção de carne atualmente, embora tenha sido ordenhada até e imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, fornecendo leite para o Reino Unido durante esse período crítico. O South Devon é o maior dos bois britânicos, e sua estatura imponente o torna um destaque no campo. Ele é grande, amadurece tardiamente e possui um físico muito musculoso. Geralmente esses bois têm chifres, que são uma das suas características marcantes, e podem ser reconhecidos pela pelagem encaracolada de cor vermelha rica, com nuances de cobre que lhes confere uma aparência única. Esses bois também possuem pele espessa e bem solta, o que os ajuda a se manter saudáveis e resistentes, e são famosos por sua carne magra, de excelente qualidade, que é muito apreciada pelos consumidores. Número 13. Cimental. Esses impressionantes bovinos podem traçar sua história até a Idade Média, ou poderiam, se estivessem dispostos a ir até a biblioteca pesquisar sua árvore genealógica, algo que certamente não é a prioridade deles.
De qualquer forma, a raça Simmental é o resultado do cruzamento de grandes gados alemães com uma raça menor nativa da Suíça, o que deu origem a um tipo de gado versátil e resistente. O nome da raça é derivado do Vale Semi, na região suíça de Berner Oberland, onde esses bovinos foram criados pela primeira vez. Esse vale oferece as condições ideais para o desenvolvimento do gado Simmental, com seu clima e paisagem montanhosa. Eles são relativamente grandes e, na verdade, a maioria dos gados é de porte médio a grande, especialmente se começarem a se aproximar de você com uma curiosidade entusiástica, o que é bem típico dessa raça. Esses bois de grande porte frequentemente pesam impressionantes 1.315 quilos e podem atingir quase 1,65 m de altura, o que os torna animais realmente imponentes. Seu físico musculoso e forte pode ser intimidador, então é provavelmente melhor não escalar cercas para entrar nos campos desses bois, a menos que você tenha certeza de que quer um encontro muito próximo com um desses gigantes gentis. Fique atento ao lugar onde coloca seu tapete de piquenique da próxima vez que for fazer uma fondue improvisada em um vale suíço. Uma visita inesperada de um Simmental curioso pode transformar o momento em algo bem mais emocionante do que você planejou. Número 14. Partenos. Acredita-se que o Partenos seja uma das raças de gado mais antigas da França, com uma longa história que remonta a séculos. Tradicionalmente, essa raça era criada principalmente por seu leite de alta qualidade, utilizado para na produção de manteiga, o que a tornou bastante popular entre os produtores de laticínios. Porém, em 1970, a sociedade da raça decidiu fazer uma mudança estratégica e focar na criação de animais voltados para a produção de carne de alta qualidade. Agora, tenho certeza de que as vacas não ficaram exatamente super felizes com essa mudança, mas, do ponto de vista comercial, foi um movimento importante. Atualmente, o Partenos é altamente valorizado por suas chamadas qualidades de carne, um termo técnico utilizado para descrever suas características físicas e o valor da carne produzida. Sim, esse é realmente o termo usado na indústria, e essas qualidades são avaliadas com base em vários fatores, como o rendimento da carcaça, o rendimento líquido, a estrutura óssea e, claro, a maciez da carne. Quando tudo isso é decomposto dessa forma, oferece uma perspectiva interessante sobre a produção de carne e a criação de animais em geral, algo que nem sempre paramos para refletir. Pelo menos para mim, faz pensar duas vezes quando você está mais acostumado a ver sua carne já embalada em plástico no supermercado, sem pensar muito no que aconteceu antes. Imagine só o Partenos andando por aí antes de ser avaliado por suas qualidades de carne bovina. Mas, sinceramente, isso tudo é um pouco mórbido e vai acabar me desanimando do meu jantar. Então, vamos voltar a apreciar o tamanho dessas bestas enquanto ainda estão se movendo, ok? Elas são uma raça grande, sem dúvida, mas não tão robustas quanto os bois belgas azuis. Podem pesar cerca de 1.270 quilos ou mais, enquanto as vacas atingem cerca de 900 quilos. Mesmo assim, é um boi bem grande, digno de admiração. Número 15. Brangus. Você acreditaria nisso? Aqui temos o Brangus, que é isso mesmo. Parabéns, você acertou. Uma combinação super inteligente do Brahman e do Angus. Quem diria, não é? Parece até uma invenção moderna, mas a verdade é que esse cruzamento é resultado de uma prática bem planejada de manipulação genética. Hoje em dia, eles são tão eficientes na manipulação genética que esses touros Brangus possuem uma composição genética de 3/8 Brahman e 5/8 Angus, o que os torna uma espécie híbrida bastante específica. A ideia geral por trás dessa combinação é que o Brahman traz todas aquelas valiosas capacidades de resistência a doenças, além de uma resistência notável a condições climáticas difíceis, enquanto o Angus é conhecido por ser, bem, um animal incrivelmente saboroso, com uma carne de qualidade superior. Assim, a combinação das duas raças foi projetada para criar uma super vaca, ou o gado mais fabuloso e eficiente para a pecuária, capaz de gerar carne de altíssima qualidade, ao mesmo tempo em que sobrevive bem em diferentes condições. Este cruzamento foi desenvolvido principalmente nos Estados Unidos durante os anos 1930, com o objetivo de reunir o melhor dos dois mundos, resultando no gado que ainda é amplamente utilizado hoje. Os Brangus possuem a característica pele solta do Brahman,
com aquela corcova peculiar no pescoço, além de uma certa tolerância às doenças que afligem outras raças de gado. Além disso, eles também têm o porte forte e robusto do Angus, com sua carne magra e uma capacidade impressionante de ganhar peso rapidamente, tornando-os extremamente valorizados na indústria da carne. Número 16. Aberdeen Angus. Embora esses bovinos sejam originários da Escócia, daí a parte Aberdeen do nome, hoje eles são uma raça verdadeiramente internacional. Na verdade, o Angus, como é mais conhecido fora do Reino Unido, é atualmente uma das raças de carne bovina mais populares nos Estados Unidos, sendo amplamente apreciado por sua carne de alta qualidade e sabor marcante. Esses touros estão entre os maiores e de mais alta qualidade do mundo, sendo reconhecidos por suas qualidades excepcionais no mercado de carnes premium. Eles são renomados por sua herança impressionante e a maioria do gado vivo hoje pode traçar sua linhagem de volta a um par particularmente prolífico de criadores chamado Old Jock e Old Granny, que no século XIX deram início a uma tradição de excelência que perdura até hoje. A raça Angus tem uma longa história e até um hábito curioso de se associar à realeza, não apenas nas mesas de jantar, mas também de uma forma bem peculiar e inesperada. Em 1876, um Aberdeen Angus chamado Black Prince ganhou o prêmio máximo nas exposições de Birmingham e Smithfield, recebendo grande destaque. Como resultado, ele foi convidado para o Castelo de Windsor para ser inspecionado pessoalmente pela Rainha Vitória, o que gerou uma curiosidade tremenda entre os envolvidos. Agora, eu sei que parece estranho, mas, para ser sincero, tudo que envolve a realeza é meio estranho quando você realmente pensa nisso, não é? O curioso é que a história ficou ainda mais esquisita, já que o mesmo touro que ela conheceu naquele dia foi então processado em pacotes de carne e enviado de volta para a Rainha Vitória como um presente de Natal, algo que deixou muita gente surpresa na época. Às vezes, não compensa ser o touro campeão de exposições. Afinal, o prêmio pode ser, bem, um pouco final demais para o pobre campeão. Número 17. Chianina. Quando uma raça de gado é considerada a maior do mundo, isso geralmente não acaba bem para os animais em questão. Para os humanos, uma vaca grande significa mais bifes, hambúrgueres ou até pastrame, o que, como você pode imaginar, não é uma boa notícia para o pobre animal. Então, não é exatamente vantajoso ser a mais alta e pesada raça de gado, se você deseja ter uma vida longa e tranquila até a idade adulta. Porém, o título de maior raça de gado do mundo pertence, sem sombra de dúvida, à Chianina. Esses enormes e imponentes bovinos foram originalmente criados nas regiões italianas de Látzio, Úmbria e Toscana, onde foram domesticados e selecionados há cerca de 2000 anos. No passado, eram usados como animais de tração devido aos seus corpos poderosos e musculosos, o que os tornava ideais para puxar arados e carroças nas regiões montanhosas da Itália Central, onde o terreno não era tão fácil de ser cultivado. Contudo, com a industrialização da agricultura e a mecanização dos processos, o uso desses animais nos campos foi gradualmente descartado, o que teve um impacto significativo sobre a raça. Infelizmente, para os Chianinas, isso significou que seus corpos gigantescos começaram a ser vistos com novos olhos, sendo considerados o bisteca ideale, bife ideal à fiorentina, algo altamente valorizado na culinária italiana. Essa é a famosa bisteca à fiorentina, que você provavelmente já ouviu falar. E como esses poderosos bovinos podem atingir impressionantes 1.500 quilos ou mais de peso, com alturas de até 2 metros, isso se traduz em uma enorme quantidade de carne, o que é bastante atraente para o mercado de carne, mas não para os próprios animais. Número 18. Belgian Blue. Praticamente todos os tipos de vacas e cavalos de raça especial são geneticamente modificados de alguma forma. A criação seletiva, uma prática ancestral, é uma espécie de ciência usada para desenvolver raças mais resistentes, rápidas ou até que produzam carne de melhor qualidade. Hoje em dia, em vez de um fazendeiro no campo com algumas vacas, essa técnica é realizada em modernos laboratórios com jalecos brancos e placas de Petri, dando uma ideia bem diferente do que acontecia no passado. Lamento desapontá-lo, mas o Belgian Blue não é exatamente azul, pelo menos não no sentido literal de céu ou safira.
Embora a ideia de uma vaca azul fosse interessante, na verdade, o que temos é apenas uma vaca comum com uma aparência robusta e musculosa. De fato, é uma raça que se destaca por ser a mais corpulenta e uma das mais gordinhas do mundo. O Belgian Blue foi literalmente criado para ser o mais forte possível, ganhando peso de forma a produzir grandes e generosos cortes de carne, o que faz dela uma escolha popular para a indústria da carne. Esses bovinos podem pesar cerca de 1.200 quilos ou mais, o que é uma quantidade impressionante de carne para os padrões tradicionais de gado. Esses animais foram criados a partir de um estoque genético com uma mutação específica que, aparentemente, resulta em carne mais magra, o que faz com que a carne seja muito mais desejada no mercado. Mas, ao investigar mais a fundo, tudo começa a parecer mais uma história de terror, não é? Mais uma vez, estamos vendo humanos mexendo na fisiologia natural dos animais para tirar o máximo proveito de suas características, sem se preocupar muito com o impacto disso. Esse é o padrão em todas essas criaturas superdimensionadas. Elas não ficam gigantescas sem uma ajudinha dos humanos, certo? A engenharia genética e a manipulação da seleção natural foram fundamentais para criar esses monstros da carne. Número 19. Brahman. Os Brahman não só descendem do gado sagrado da Índia, como também são conhecidas como vacas sujinhas. Isso mesmo, esses bovinos suam muito. Ser um gado sagrado não é um trabalho fácil, afinal essas vacas enfrentam uma série de desafios constantemente, como parasitas, doenças, alimentação inadequada e as condições climáticas extremas da Índia. Por isso, esses bovinos se tornaram criaturas incrivelmente robustas e resistentes, com uma capacidade impressionante de sobreviver nas piores condições. Suas características resilientes, além de sua aparência única e imponente, atraíram criadores de gado de todo o mundo. E foi assim que surgiu o Brahman americano moderno, uma raça com as mesmas raízes, mais adaptada às necessidades do mercado. Falando sobre suas características físicas, as vacas Brahman pertencem à espécie Bos indicus, o nome oficial da vaca sagrada, que pode ser facilmente reconhecida por sua grande corcova acima dos ombros e pescoço. Elas surgem em uma variedade de cores, que vão desde o cinza claro até o vermelho e quase preto, apresentando um padrão impressionante de pelagem. A pelagem curta e brilhante dessas vacas é uma das adaptações que lhes dá uma enorme vantagem em seu ambiente quente, pois reflete grande parte do calor do sol, o que permite que pastem sem problemas, mesmo no calor intenso do dia. Combinado com sua pele solta e um grande número de glândulas sudoríparas, todos esses fatores ajudam esses bovinos a se manterem frescos, mesmo durante as horas mais quentes. Além de serem super sujas, por conta da intensa transpiração, as vacas Brahman também produzem uma secreção oleosa que é extremamente eficaz para repelir insetos. Essas criaturas certamente possuem uma fragrância única e um aroma bem característico que as torna inconfundíveis. Número 20. Texas Longhorn. O Texas Longhorn é uma raça de touros que foi, de fato, criada na América, mais especificamente na região do atual estado do Texas. Seus ancestrais eram gado que chegou ao continente há cerca de 500 anos com os exploradores espanhóis e se desenvolveram por meio de uma combinação de seleção natural, isto é, as poucas vacas que realmente conseguiram sobreviver àqueles primeiros anos difíceis e selvagens, e da forma como se adaptaram ao ambiente hostil e imprevisível. Disse que esse gado se adaptou completamente à paisagem americana sem a intervenção humana, mas isso é um pouco discutível, já que estamos falando de uma raça domesticada que, hoje, é alimentada, cuidada e até mimada por pessoas. Mas o que eu sei, só falo na internet, atrás de uma tela, observando esses gigantes com um certo fascínio. Quando a população de búfalos da América do Norte foi quase extinta durante a era da Guerra Civil, o Texas Longhorn foi rapidamente introduzido para ocupar os gramados recém-vagos das vastas e ondulantes grandes planícies americanas. Foi essa mudança que transformou o Texas Longhorn na raça dominante de gado de corte nos Estados Unidos por um bom tempo. Hoje em dia, esses bovinos são bem diferentes do Longhorn histórico, já que passaram por uma seleção genética rigorosa, sendo extensivamente criados por humanos com o objetivo de torná-los mais produtivos, mais dóceis e menos agressivos, em vez de apenas resistentes,
esguios e longevos como seus ancestrais selvagens. Então, embora ainda se pareçam visualmente com seus antepassados de séculos atrás, esses caras não chegam nem perto deles em muitos aspectos importantes, especialmente no quesito dureza. Agora, se tem algo que esses touros realmente ainda carregam com orgulho, é o chifre, em todos os sentidos possíveis. Eles não só crescem chifres enormes em suas cabeças, que, em média, medem pelo menos 1,2 metros de ponta a ponta, como também podem atingir impressionantes 1,8 metros, ou até um pouco mais, dependendo do exemplar. E não é só isso, eles também são bem ativos no departamento da reprodução. As novilhas dessa raça podem conceber a partir dos 16 meses de idade, o que é considerado bem cedo no mundo do gado, e tem um período reprodutivo que é 2 vezes mais longo do que o de praticamente qualquer outro tipo de bovino domesticado. Com toda certeza, esses touros não têm problemas no quesito chifres, nem no de fertilidade. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela e eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!